A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estamos aqui para mais uma aula poderosa da nossa escola ministerial. Já tivemos 3 aulas fantásticas, não é isso? Estão lembrados? Só para recapitular. A primeira aula, pastor Holmes, depois pastor Zeli e a última, pastor Adilson. E hoje estou eu aqui para, pela graça, pela misericórdia do Senhor, para dar continuidade. Por que nós estamos estudando sobre o diácono? Essa é uma questão que foi falada, mas nós temos que estar sempre reforçando. Querido, nós estamos vivendo tempos que precisamos avançar. O diaconato é uma coisa fantástica, né? Precisamos ter diáconos. Então nós estamos estudando o que o diácono faz para termos a compreensão aonde nós queremos chegar. Nós vamos avançar um pouco mais, que chama-se voluntariado. No diácono, você está vendo, pelo que está sendo ministrado, são funções, são atos, e algo bem específico, que é só uma pessoa, talvez poucas pessoas. A maioria fica na igreja como se nada tivesse acontecido e não acaba se envolvendo. A nossa proposta para a nossa igreja é transformar todo mundo em diáconos também, mas transformar todo mundo em voluntários. É um pouco além. Então você vê que é um grande desafio levar todos a funcionar, levar todos a contribuir em alguma área da igreja. Eu sei que você já está sonhando sobre os temas que estamos falando aqui, o que você pode fazer, onde você pode contribuir, quais são as áreas. Eu vejo que tem lugar para todo mundo. Uma igreja que quer crescer, uma igreja que quer ser relevante nessa sociedade, ela precisa ter pessoas. Porque ninguém faz a obra sozinho. Os pastores sozinho não faz. O texto está lá em Atos, estão lembrados que houve uma murmuração dos gregos helenistas, né, com relação aos judeus, né, porque somente as viúvas judias eram assistidas e as viúvas helenistas. O que vem a ser o helenismo? Helenismo são as viúvas judaicas de fala grega. Elas falavam o grego, enquanto o judeu falava o hebraico ou o aramaico, entendeu? Então, os novos convertidos judeus que estavam esparramados, a maioria falava o grego, por isso que é o helenismo. Então, dali começou as 11 primeiras pessoas. Nós vamos agora dar continuidade a esse processo para nós entendermos. Então, você já viu aonde nós queremos chegar. Estamos estudando algo específico, não é isso? Específico, diácono, para nós entendermos a grande importância dele e depois levarmos para uma grande dimensão, onde toda a igreja, levando ela a participar, a trabalhar, a participar dessa grande obra que o Senhor tem para todos nós. A aula 4 está na página 46, capítulo 4. O tema do capítulo 4 é os deveres eclesiásticos do diácono. Quais são os deveres, então, que ele tem? Nós vemos que, primeiro, eu posso dizer, as obrigações de um diácono, de alguém que serve na casa do Senhor, ele vai além de algo instituído, escrito no papel. Ou seja, é alguém que faz além. Primeiramente, amado, nós estamos trabalhando para o Senhor, não para homens, sim, mas primeiramente para Deus. Não estamos apenas trabalhando para uma instituição religiosa, mas nós servimos a Deus. É naquele local que nós estamos cuidando das coisas naturais, estamos servindo espiritualmente ao nosso Deus. Servir. Acho que foi o pastor Zeli que na aula dele ele falou que Jesus Cristo foi o maior dos servos. Opa, foi o maior dos diáconos. Então isso quer dizer, querido, que nós estamos no caminho certo. Se o próprio Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, quem fazia aquilo? Era somente um escravo, era somente um servo ou um filho mais novo da casa. E Jesus fez aquela função. Amado, se Jesus serviu o próximo, e nós como igreja, temos que começar a fazer a diferença. Amém? Então, temos que ir além do que é pedido, porque o servo bom e fiel, nas parábolas da Bíblia, está escrito que ele sempre faz o além. Não somente aquilo que está no métier, que está escrito no papel. Nós estamos chamados, querido, para surpreender, porque o reino de Deus vale a pena servir, tá ok? Então vamos estar falando agora também sobre as responsabilidades de um diácono em relação ao pastor. Primeiramente, voltando para a escolha dos diáconos, lá no comecinho do livro de Atos, né? Os apóstolos, eles apenas
ministravam a palavra, davam conselhos e não tinha condição de assistir de uma maneira presencialmente às necessidades das viúvas. Por isso que levantou 11 homens ungidos. Foi falado pelo pastor Adilson aula passada também as grandes características que tinha que ter, né? Fala de moral, de unção, de responsabilidade, de aliança. Ou seja, tudo isso está relacionado, tá ok? Então, pessoas muito importantes. Mas os apóstolos não conseguiam fazer tudo. E hoje também, queridos, nós pastores estamos à frente das igrejas, nós jamais queremos fazer tudo e mesmo se nós tentássemos fazer tudo, nós não conseguiríamos. Analise, vamos pensar na nossa igreja. Tem coisas que eu vejo que nós temos muitos servos que bem pontuais, que eles sabem desenvolver aquilo. Você sabe muito bem quem são. Na hora, problema de parte elétrica, você sabe quem você chama. Pode contar. Problema em relação à pintura, você sabe quem você pode chamar. Relação à construção, você sabe quem você pode chamar, que são pessoas que estão dispostas a servir. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Ter oportunidade, talvez está faltando oportunidade. Nós, como igreja, vamos começar a abrir novas oportunidades para que todo mundo possa envolver e sentir útil na obra. A igreja primitiva, nós vemos então que os diáconos foram constituídos para trabalhar em conjunto com os apóstolos. Os servos hoje são para quê? Para trabalhar junto com o pastor. Há muita coisa que nós precisamos fazer. Isso é algo importante, querido, porque nós somos uma grande equipe. Eu vejo que uma equipe, ela cresce na diversidade. Uma grande equipe, ela cresce no voluntariado. Vamos pensar, uma igreja que quer crescer, tem poucas pessoas para servir. Isso é limitação. Agora nós tivemos mais e mais pessoas para ajudar. Querido, ninguém segura essa igreja. Analisa para você ver. Tem algumas áreas que nós ainda não rompemos, porque nós estamos limitados, não é por finanças, não é por causa de oração, não é por causa de amor, é por causa de pessoas que a gente não tem aquela pessoa-chave para fazer, para contribuir. Vamos olhar pela nossa mídia. Nós temos dois caras top na mídia, né? E muitos mais. Mas em relação à filmagem, que é o Gabriel, que é o Igor. Os dias que os dois não podem estar, nós não temos filmagem. Né? Esses dias o pastor Adilson chegou em mim, pastor, como é que faz aí? É só os dois? Eu falei assim, meu irmão, é só os dois. Ele falou assim para mim, pode deixar que eu vou ver se eu resolvo isso aí também. Ou seja, ele não me falou o que ele vai fazer, mas ele está correndo atrás, para ver se arruma mais gente para ajudar. Você está me entendendo, querido? Então tem algumas, nós queremos crescer como igreja, e temos gente, muitos homens e mulheres que podem contribuir. Ah, pastor, eu não entendo nada de filmagem, mas você pode ajudar na organização da igreja, você pode nos ajudar vigiando um carro, na introdução, na limpeza, ajudar em muitas e muitas outras áreas que a igreja tem. Numa visita. Você está me entendendo, querido? Então eu vejo que hoje o grande obstáculo, não só da nossa igreja, mas de muitas as igrejas, o que é? Mão de obra, pessoas dispostas a servir. Uma igreja onde todo mundo serve, amado, ninguém segura essa igreja. Isso é algo fantástico, isso é algo maravilhoso. Vamos entender isso, tá? Quem é o responsável, então, por abrir a igreja, por fechar? Todos nós somos responsáveis. É claro que cada um tem uma missão diferente, cada um tem um chamado diferente, cada um tem uma envergadura diferente, mas independente disso, nós estamos à disposição. Vamos olhar, querido, constantemente você vê os pastores lá de fora vigiando o carro, não é isso? Por que eles fazem isso? Servir, estão dispostos a servir. Enquanto você está lá, graças a Deus, sentado naquela cadeirinha gostosa que nós temos, aquela cadeirinha pretinha, tem tudo arrumadinha, né? Bem anatômica, aguenta os nossos pezinhos, né? O excessinho de peso que nós temos. Vários pastores, você sabe quem são, sempre lá de fora, vigiando o carro o culto inteiro, e outros também. Então, amado, eu vejo uma obra do Senhor onde todos podem contribuir. Aí eu não sei fazer nada, sempre tem algo para você fazer, sempre tem algo. Eu trabalhei quase 25 anos em uma empresa que você via o gerente geral da empresa, o produto que se fabricava era selado, né? E esse selo, se rasgasse, já estava debitado, ou seja, tinha um controle muito rígido desse selo. E durante no ciclo produtivo, esse selo saía do produto, voava, caía no chão. E sempre ficava em vários lugares esse selo
que é controlado pela Receita Federal, estava no chão. E direto o gerente geral da fábrica, quando ele passava pela área produtiva, via selo no chão. Ele agachava e pegava um a um e guardava no local. Porque aquilo era importante. Você pensa, gente, o homem é presidente, ele não precisa catar nada no chão. Sim, nós somos uma grande equipe. Todos nós temos que contribuir. Amém? Todos nós somos. Quem é o responsável pela igreja? Todos nós somos. Amém? E imagina agora, chega um visitante, ele chega lá, nunca foi. Ele, de cara, já tem uma equipe lá de fora para receber, para olhar o carro dele, já tem uma equipe lá à entrada da igreja, saudando ele, perguntando sobre ele, anotando o nome, conversando, conduzindo ele para sentar em um assento tranquilo. A hora que ele fala assim, eu vou para o banheiro, chega no banheiro, o banheiro está tudo limpinho, organizado, né? Nós temos uma pessoa responsável por isso também, que tem cuidado muito bem da igreja, que é a Kélida, né? Mas a mãe, né? Glória a Deus por isso. Aí ele chega no banheiro limpinho, aí ele chega numa sala de criança limpinho. Gente, esse lugar é tão gostoso de ficar. Mas por que chega a esse nível de excelência? Porque tem muita gente participando. A intenção nossa é essa, irmãos, que todo mundo se envolva com a obra. Entenda isso. Estamos vivendo, lembra da palavra de quinta-feira, né? DDD, discernindo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis. E para sobreviver nos dias difíceis, temos que fazer coisas diferentes. Temos que fazer coisas que talvez nós sabemos que temos que fazer, mas não estamos fazendo. Eu vejo que é hora, chegou a nossa vez, de ser uma igreja segundo o coração de Deus. A igreja lá de Atos resolveu o problema dela. A hora que começaram todo mundo a trabalhar, acabou o problema, acabou a murmuração, acabou a dificuldade que tinha e todo mundo foi feliz. Cada um dentro do seu chamado, cada um dentro da sua função e todos trabalhando com o mesmo intuito da edificação da igreja do Senhor. Agora eu quero falar sobre a responsabilidade do diácono em relação ao ministério, né? Primeira coisa que eu quero falar aqui, na apostila está escrito, jamais intente uma carreira solo, né? Os obreiros de Deus são vistos sempre em equipe. Opa, isso é uma chave, né? Já não devemos fazer tudo sozinho, como se fosse um solista, né? Agora, um só tocando um instrumento, dá um som até bonito. Agora imagine uma orquestra, vários e vários instrumentos sendo tocados. Por isso que a orquestra sinfônica é a coisa mais linda que tem. São vários instrumentos com vários timbres, com várias tonalidades, né? Que juntos, harmonicamente, fazem uma coisa tão linda, que são aqueles sons, né? Então nós temos que entender que nós não podemos fazer nada sozinho. Nós precisamos de ajuda, precisamos um do outro. Eu preciso de você como você precisa de mim. Né? Então, imagine se a minha necessidade é suprida em você e a sua necessidade é suprida em mim. Irmãos, eu e você, nós estamos em paz. Nós estamos muito bem, não é isso? Estamos bem para a glória do Senhor. Isso é tremendo, querido. Servir a Deus, servir as pessoas. Temos que servir as pessoas. Analisa para você ver, querido, como é que estão as empresas hoje. Onde que está o ganho das empresas? No produto? Não é, todo mundo tem. No preço? Ninguém faz milagre. Diferença pequena. Muitos deixam de comprar numa porta e vai talvez numa porta mais longe da casa dele por causa do serviço, por causa da qualidade, por causa da recepção, por causa do carinho, né, daquele aconchego, ele sente bem lá. Tá certo? Então é isso que eu vejo que a igreja, nós precisamos desenvolver uma atmosfera de amor, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de paz. Amado, quem segura uma igreja debaixo de uma atmosfera profética? A gente pensa que igreja é só dinheiro, é só bancos, é uma qualidade de som. Não, irmãos, é um somatório de muitos fatores, mas o fator humano é o mais importante. É mais importante de qualquer regalia que nós possamos ter na igreja. O fator humano é fundamental. Vamos pensar nisso. Salomão fala uma coisa importante aqui. Fala que os que se isolam de Salomão estão a rebuscar os próprios interesses. Ou seja, aquele que sempre está isolado, ele sempre está buscando o interesse dele, e não o interesse coletivo, não o interesse geral. Querido, quando nós vamos para a igreja, qual interesse nós temos ali? É lógico que eu quero ser abençoado como você quer. É lógico que você quer ouvir uma palavra, quer ouvir uma profecia, quer
quero ouvir uma mensagem poderosa, um louvor que te leve na presença do Senhor. Mas, digamos que eu chego lá, eu apenas sento e fico quieto, não me envolvo. Ou seja, eu estou vivendo só meus próprios interesses. Então, não adianta eu prestar um culto onde eu me rasgo na presença do Senhor e não me relaciono com as pessoas. O relacionamento é fundamental. Não se isole. Pastor, eu tenho dificuldade de conversar. Todos nós temos. As barreiras são quebradas quando nós aproximamos. Amado, então, toda pessoa que está isolada está buscando seus próprios interesses. Nós estamos naquela igreja para buscar os interesses do Senhor, que é os interesses que nós queremos edificar. Quando nós deixarmos de buscarmos o que nós queremos e passar a buscar o que Deus quer, aí sim a gente vai em frente. Tá ok? Agora eu quero falar sobre as responsabilidades do diácono em relação à história e doutrina da igreja. Isso aqui é muito importante. Eu te pergunto, você conhece a história da sua igreja? Você conhece as doutrinas da sua igreja? Porque história é uma coisa e doutrina é outra. Nem sempre a história anda junto com as doutrinas. Muitos têm uma história muito linda, mas creio de uma maneira tão errada, tão antibíblica, né? Então nós temos uma história tremenda, né? Temos o apóstolo Sinomar e a sua afinada esposa, a apóstola Elizabeth, né? Que foi uma perda muito grande do ministério, uma grande mulher de Deus. Hoje é a apóstola Noemi, a esposa, né? Uma grande mulher também. O nosso apóstolo tem mais de 40 anos de ministério. Nós temos em Moçambique 150 igrejas, só tem 2 estados para encher todo o país de Moçambique como Igreja Luz para os Povos. Aqui no Brasil nós somos mais de 300 igrejas, somos mais de 15 igrejas no exterior. Então nós temos uma história. Nosso ministério é um ministério de história. Como também a nossa igreja, nós temos 13 anos, nós temos uma história. É muito importante você pesquisar, perguntar, né, sobre a história da sua igreja e principalmente a doutrina. Nem sempre a doutrina nós pregamos nos púlpitos, mas nós praticamos essa doutrina. Ok? Então é muito importante, então, conhecer. Conhecer para quê? Para ajudar, tá ok? Conhecer, agora está dizendo aqui, ó, se o diácono ou servo, né, não ligar da importância ao passado da sua igreja, como se haverá diante do presente e do futuro dela? Ou seja, se nós não cuidamos do nosso passado, nós não teremos futuro. Então nós temos que zelar pelas nossas bases, temos que zelar pelos nossos líderes que antecederam a nós, os pastores que foram antes de nós, os líderes de células que foram antes de nós, a liderança que foi estipulada antes de nós. Temos que ter, porque isso faz parte da nossa história. Quem honra suas fontes, ele tem condição de avançar. Então, querido, honre as suas fontes onde você foi colocado. Quem foram os nossos protomártires, né? Protomártires são os primeiros, protos. A palavra protos vem do grego, que significa primeiro, né? É o número 1. Protomártires, os primeiros mártires. Nosso ministério tem, já falei da apóstola, ela foi, né, como a semente do grande de trigo que caiu na terra. E também o pastor Neto, né, que eu não conheci, quando eu entrei no ministério, ele já estava na África. Ele faleceu depois da 7ª malária, né, e foi enterrado lá em Moçambique. Mas nós tivemos, há 3 anos atrás, a oportunidade de conhecer a sua esposa. Ela é uma sul-africana, lá da África do Sul, né? Se chama, não sei se é Charlene, acho que é Charlene que ela chama. Aí tivemos a oportunidade de conhecer ela. Eles trabalharam para abrir o campo de Moçambique. E depois da 7ª malária, infelizmente, o pastor Neto ele veio a falecer, né? Então é um dos mártires da igreja, não podemos esquecer isso. Tá ok, queridos? Tranquilo aí? Tá entendendo sobre a importância de trabalharmos em equipe, de sermos um só coração, um só espírito, uma só fé, um só Senhor? A obra de Deus, amado, eu falei, isso a gente vai romper. Romper debaixo de bases sólidas, de base sadia, e todos que entrarem a partir de nós já vão entrar nessa pegada e nesse amor. Tá ok? Vamos conhecer agora, tá aí a confissão de fé e doutrina, tá na página 50.
confissão de fé e doutrina. De o que nós cremos? A luz para os povos crer. Aqui, se não me engano, são 10 artigos, né? Eu acho que são 10 artigos que tem aqui, e isso está no nosso estatuto da nossa igreja. O primeiro artigo 1, fala sobre as Escrituras. As Escrituras é a Bíblia. Então nós cremos na Bíblia como sendo inspiração pelo Espírito Santo, onde mais de 40 pessoas que não se comunicaram, mas visitado pelo Espírito Santo, falaram. A Bíblia, ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus, por mais de 40 pessoas. Está registrada a criação, a origem do homem, a nossa salvação e também o final de todas as coisas. Nós cremos então nas Escrituras. Os demais livros que existem são bons, você pode ler vários livros no sentido de conhecimento, mas o seu livro de cabeceira é esse aqui. Essa é a palavra. Então é esse livro que nós cremos. Cremos nas Escrituras. Dias atrás aí, tem uma igreja que ela não tem nome. Ela é chamada assim, a igreja em Uberlândia. Se for em Uberaba, chama a igreja em Uberaba. Aí um amigo meu, ele ganhou a Bíblia deles. Irmãos, eu fiquei assustado. A Bíblia deles é só o Novo Testamento. Eu fiquei assim, meu Deus, a nossa Bíblia tem um Novo e o Velho Testamento. A Bíblia tem que ser completa. Não podemos tirar o Velho Testamento. Não podemos rasgar o Velho Testamento. Não podemos falar que já tudo aconteceu e eu não preciso de ler nada sobre o Velho Testamento. Está errado, isso é antibíblico. Eu fiquei assustado com aquilo. A hora que eu peguei essa Bíblia na mão. A hora que eu abri a folha da Bíblia, Evangelho de Mateus. Se você já pegou aquele livro, a Bíblia do Novo Testamento dos Gideões, que todo hotel tem na cabeceira da cama, aquilo é para viajante, nós entendemos aquilo, é só para evangelizar. Mas você ir para a igreja só com o Novo Testamento, isso é heresia. Isso é heresia. Ok? Então nós cremos que a palavra foi inspirada divinamente pelo Espírito Santo. Ele que soprou, ele que deu o padrão, não é invenção humana. Não está escrito aqui o que eu acho, o que eu penso que é certo ou que é errado, mas é o que Deus está falando. Amém? Então nós cremos nas Escrituras. Depois você vai lá embaixo, não vou ler, tem mais de 100 versículos aqui para provar que nós cremos nas Escrituras. Você pode acompanhar aí. Artigo 2. Do verdadeiro Deus. Existem vários deuses, né? Mas nós cremos no único, que é o verdadeiro Deus. Na própria Bíblia fala que antes de mim nenhum Deus, né? E nem depois de mim haverá. O próprio Deus fala sobre isso. Cremos então que há somente Deus, um só Deus vivo. Ele é Deus vivo e verdadeiro, cujo nome a Bíblia fala Jeová. Só para você entender, o nome de Deus no original são 4 letras consoantes. É impronunciável. Aí, ou seja, os maçoretas depois colocaram vogais para melhorar a pronúncia, para nós entendermos um pouco. Ninguém sabe como pronuncia originalmente o nome de Deus. Mas nós falamos Yahvé ou Javé, né? Mas para nós, Jeová, que tanto faz você chamá-lo de Jeová, Yahvé, né? Jeová ou Elohim. Mas nós somos brasileiros, nós falamos Jeová, tá completamente certo, tá? Então cremos no nosso Deus, que Ele está no céu, Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o nosso amor, né? E também cremos que existe uma trindade, que é dividida em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são iguais em perfeição divina e cada um com seus ofícios diferentes. Deus é o Deus Criador, Deus Pai. Deus Filho é o Deus da regeneração. E o Deus Espírito Santo é o Deus que prepara o ser humano para encontrar com os dois. Tá certo? E veremos, ou seja, Deus Pai, Deus Filho é conhecido como trindade. Cada um tem uma função. Os 3 são um. Tá? Se você tiver alguma dúvida depois, procure seu pastor para mais esclarecimento sobre isso, tá? Então nós cremos então no Deus verdadeiro. É o nosso Deus. O islamismo tem um Deus, ele fala que é o mesmo Deus, mas não é. O Deus do islamismo é o Deus Alá. Alá é Deus Lua. O nosso Deus não é Lua, muito menos o nosso Deus é o Sol. O nosso Deus é o verdadeiro Deus.
tá bom? Nós cremos nesse Deus. Não é o Deus muçulmano. Deus muçulmano é outro. Tem nada a ver com o nosso, tá? Artigo 3, a pessoa do Pai. Nosso Deus, falamos aqui, ele é o Deus Criador, né? Ele é Pai de todos os homens. Historicamente, ele revelou primeiro como o Pai, né? O Pai de Israel. Então, ele apresentou sempre como o Pai. Então, o nosso Deus, nós cremos na pessoa do Pai, tá? Artigo 4, a pessoa do Filho. Esse é o próprio Jesus. Ele tem a mesma essência do Pai. Ele é eterno, ele não foi criado. Em momento algum, Jesus na Bíblia é chamado de anjo, entendeu? Em momento algum, nem no livro de Apocalipse. Lá existem alguns anjos com a letra A maiúscula, alguns pensam que é Jesus. Não é. Jesus não é anjo e nunca foi anjo. Vamos falar um pouco mais embaixo, vou falar sobre anjo. Anjo é ser criado. Jesus é autoexistente. Quem criou Jesus? Ele autoexiste. Quem criou Deus? Ele autoexiste. Quem criou o Espírito Santo? Ele autoexiste, entendeu? Não criou. Por isso que ele é Deus, tá certo? É ele. Então todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Lá em Gênesis, né? Façamos o homem, haja luz. Ali o Jesus estava ajudando, participando de toda aquela construção. E o Espírito Santo também estava ali, o próprio Deus também estava. A Trindade estava naquele local, tá? Então Jesus Cristo, ele nasceu da Virgem Maria. Mas a Virgem Maria, nós cremos que foi uma bela mulher. Ela não é santa, ela não pode fazer nada por nós. Maria, ela precisa e precisou de um Salvador igual a eu, igual a você. Nós precisamos de Jesus, tá bom? Então ele veio, como ele abriu mão, né, da glória, nasceu aqui na terra, em prol, para pagar pelos nossos pecados, para nos reconciliar. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Ele é o único Salvador. Ninguém vai ser salvo por outro nome. Ninguém entra no céu pelo outro nome. É só por Jesus. Nem pelo Espírito Santo você entra no céu. Ele vai te levar para o céu. Mas quem te garante a você entrar no céu é Jesus Cristo. Então, sem Jesus, não existe nada, tá? Então, Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é poderoso, né? E também é Ele que é o dono da igreja. Nós somos a igreja do Senhor e servimos a Ele. E, finalizando aqui sobre Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja, julgar os justos e os injustos e consumar toda a obra. Tá bom? Tranquilo? Depois você pode estudar o livro de Apocalipse, você vai entender um pouco mais sobre isso. Artigo 5º. A pessoa do Espírito Santo. Então nós cremos, então, já falamos um pouco sobre ele é o Consolador, ele foi enviado para continuar a obra do Senhor Jesus. Mas lembra que o Espírito Santo, desde o início, ele sempre esteve presente. Só que após que Jesus Cristo ele foi ao céu, ele veio para assumir toda a obra que Jesus deixou, para dar continuidade e preparar as pessoas aqui, o ser humano, para encontrar com Jesus, tá? Ele é um espírito, ele capacita, ele regenera, ele atrai os homens para a salvação, ele batiza com o poder, né? Batismo com o Espírito Santo é o poder que vem do alto, né? Libera dons sobre a vida da igreja, apacenta. É maravilhoso o Espírito Santo. Entenda o seguinte, quem tem a pessoa do Espírito Santo? A única maneira de termos a pessoa do Espírito Santo é, primeiramente, termos Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Ninguém tem o Espírito Santo sem Jesus. É impossível. Entendeu? Quem não serve 100% a Jesus não pode ter o Espírito Santo. E tem uns versículos que está escrito aqui, tem algo que fala interessante, que Paulo fala que ele tem ciúme de nós. Né? Fala que ele intercede também com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Isso é algo maravilhoso, tá? Nos reveste. Entendeu então sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo? Ele é Deus. Ele está em mim, está em você, está convencendo as pessoas, os homens, do pecado, estão convencendo eles de abandonar o erro. Quando alguém converte, aceitou Jesus, naquele mesmo momento ele já é cheio do Espírito Santo, já recebe a presença, né? E fala que eu vou te ensinar vocês a guardar, né?
estarei convosco até a consumação do século. Ele tem que estar conosco, tá certo? E quando Jesus Cristo buscar a sua igreja, quem vai levar a igreja para encontrar com ele nos ares é a função do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, então, vai levar a igreja para a eternidade com Deus. Tem um cântico que fala, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós temos que, a cada dia, buscar, né, encher da presença dele. Artigo 6º. Tranquilo aí? Tranquilo até agora, queridos? Sobre esses artigos. Isso aqui é uma maneira bem geral, mas você pode depois perguntar aí para qualquer pastor, né? Estão capacitados para te ajudar a você entender, tá? Não fica com dúvida. Artigo 5, a queda do homem. E, querido, olha, primeira coisa, você tem que entender que Deus criou o homem perfeito. No livro de Provérbios, eu não lembro o versículo que fala o seguinte, o homem era perfeito e entrou em embaraços. Ou seja, o caminho do homem era perfeito. O homem entrou em embaraços. Deus não criou o homem em pecado. O homem foi criado em santidade, né? Na hora que Deus formou o homem de uma maneira santa. O homem, então, não tinha nenhum pecado, tá certo? Nenhum pecado. O corpo do homem era um corpo igual ao nosso, claro que é, mas tinha uma cobertura glorificada, porque ele não tinha conhecido o pecado, tá? Foi criado, Deus não criou o homem para cair, né? Já pensou? Você cria algo que ia dar problema? Não, Deus criou o homem para viver e escolher. Ele deu o livre-arbítrio, que é uma livre decisão. O homem foi criado para escolher. Amado, olha, nós cremos num céu e no inferno. Primeiramente, o céu não é para medroso. O céu não é para aquelas pessoas que têm medo de ir para o inferno, que não quer ir para o inferno. Não, o céu é uma linda decisão. Deus quer pessoas que saibam o que estão escolhendo. Amém? Não escolha um em detrimento do outro, tá? Então, Deus criou o homem perfeito e tinha condição de resistir qualquer tentação. Então, lembrar da palavra que Jesus dá, que Deus dá ali para Adão, né? Vigia e guarda o jardim. Ou seja, toma conta, vigia. O homem foi muito bem instruído. A Bíblia diz que na viração do dia, às 6 horas da tarde, é a hora que começa o dia em Israel. O nosso dia começa às 6 horas da manhã, mas o dia em Israel começa às 6 horas da tarde. Começou o dia. Lá é diferente de nós, né? Mas fala que na viração do dia, Deus vinha para conversar com Adão. Amado, Adão foi discipulado. Aí você entende, pastor, discipulador é problema? Não é. O problema está em mim, na pessoa, e não no discipulador. Adão teve o melhor discipulador. Por que Adão falhou então? O problema estava em Deus? Não, o problema estava em Adão. Então você vê que o discipulado é bênção, tá ok? Adão teve tudo para não cair, mas ele escolheu. Ele escolheu, baixou a guarda e nós sabemos de todas as consequências. Devido à queda de Adão, a Bíblia diz que todos se tornaram pecador. E a única solução para o pecado é a morte. A única solução para o pecado é arrependimento, é nova vida em Cristo. Tá ok? Não existe fórmula mágica. O homem nasce em pecado. Davi, no salmista fala, acho que é Salmo 31, se não me engano, não lembro direito, mas fala, em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, já nasci em pecado. Tá? Nós somos pecadores, não inverterados. Nós somos santos lutando contra o pecado. Não pecador lutando para ser santo. Tá ok? Entendeu aí? Pecador lutando para ser santo. Nunca vai ser. Nós somos santos lutando contra o pecado. Você é santo que luta contra o pecado. Você não é um pecador lutando para ser santo. Ninguém se torna santo por lutar. Nós somos santos porque o Senhor assim fez. Amém? É Ele que nos santifica. Aleluia! É bom demais, irmão. Está vendo que notando que a nossa igreja é bíblica? Nós cremos em tudo isso, irmão. E temos procurado viver e zelar. O líder de célula tem que conhecer isso. Todos nós temos que conhecer para zelar pela doutrina da palavra, o que nós cremos, e ensinar os novos que estão chegando. Artigo 7º. Meio de salvação. O que vem a ser a salvação? Salvação dos pecados.
os homens precisam ser salvos? Sim, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Todo mundo pecou e todo mundo se transformou em pecador. E a única solução é via Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o meio de salvação. Não existe salvação, Paulo fala isso, dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos. Não existe outro nome que sejamos salvos. O nome dele é Jesus. Amém? O único meio de salvação é aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Só entenda o seguinte, a salvação é o primeiro passo da vida cristã. Amém? Não é tudo. A salvação é o primeiro passo. Igual aquela criança quando está andando, quando dá o primeiro passinho, depois dá o segundo, entendeu? O primeiro passinho dela chama-se salvação. Foi quando ela aceitou Jesus. O segundo passo é a caminhada. Nós vamos falar um pouquinho depois. Envolve muito mais coisas, tá bom? Que temos condições de cumprir. Deu para entender aqui, então, sobre os meios de salvação? Perdão, o meio, né? Só existe um. O meio de salvação é Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? Jesus Cristo, Filho de Deus. É Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que Ele que pagou o preço de salvação. A salvação foi paga, né? E o preço foi caro. A salvação é de graça, né? Mas o preço foi caro. O preço foi o sangue, né? O sangue de Jesus. Nós sabemos da história de como foi, o que Ele passou por nós naquela cruz, né? Aquela hora terrível. A Bíblia diz que do meio-dia às 3 horas da tarde o negócio escureceu, né? Escureceu, houve trevas, né? Houve trevas na face da terra. Não foi só naquele local, em todo local. Ali estava sendo castigado Jesus Cristo, lá estava sendo julgados os nossos pecados. Todos os pecados estavam naquele local. E Ele suportou tudo aquilo para nos salvar. Meu Deus, como pagar? Não pagamos, mas nós podemos viver uma vida salva. Amém? Podemos viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Artigo 8º, justificação. O que vem a ser justificação? Justificação, para você entender, é uma declaração que você é justo. Por quê? Já não falamos que todos nós éramos pecadores? Como que um pecador se torna justo? A justificação aqui é uma cena de um tribunal. Existe um juiz, existe um advogado um advogado de defesa e existe um promotor de acusação e existe um réu. Deus está sentado, ele é o juiz principal, é Deus. O promotor que nos defende é Jesus Cristo. Né? O advogado que nos defende é Jesus. O promotor que nos acusa é Satanás e o réu é eu e você. É uma sentença. Aí depois o juiz bate o martelo e fala assim, pá, está absolvido. Ou seja, quem pode falar que você não está? Depois que o juiz falou que você está absolvido, ninguém mais tem poder ou falar algo que você não está. Então a justificação é tornar justo. Então, como é que eu me torno justo? A única coisa que eu posso me tornar justo é pelo sangue de Jesus. E quando ele fala assim, você é justo, pronto, acabou. Jesus Cristo falou que você é justo. Amém, irmãos? Satanás não tem poder de falar que você não é. Ele pode falar pelos cotovelos, mas ele sabe que é mentira. Você sabia que o próprio Satanás sabe quando a mentira que ele fala é mentira? Ele sabe quando ele está mentindo. Ele sabe quando ele usa a mentira para nos enganar. E sabe também o que é verdade. Então, querido, Paulo fala em Romanos, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Isso é justiça. Tudo que nós fizemos no passado já foi perdoado. As consequências, talvez estamos colhendo hoje. Colher consequência é uma coisa. Jesus perdoa os nossos pecados, mas as consequências nós temos que pagar por elas, tá ok? Mas só que tem um detalhe. Você vai pagar as suas consequências e Jesus vai estar do seu lado. Vai te dar força para suportar esse momento de dificuldade, tá ok? Então Jesus nos considerou justo. E agora vamos voltar para aquela cena. O juiz está sentado ali naquele tribunal.
Quando ele olha para nós, ele olha para Jesus. O olho de Deus, até hoje, tem que passar dentro de Jesus para depois chegar em mim e você. Você me entendeu? É assim que Deus nos vê puro. Se eu sair de Jesus, Deus não pode me enxergar como puro, vai ver os meus pecados. Mas se eu estou em Cristo, nós somos nova criatura. O olho de Deus passa por dentro de Jesus, aí ele não consegue mais enxergar o nosso pecado, porque não existe, porque Jesus nos justificou, somos justos. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Isso é algo maravilhoso. Irmão, a obra da cruz, o que Cristo fez por nós, ninguém faz. Não é só uma teoria, é algo para ser vivido, algo fantástico, maravilhoso, tá? Então, somos justificados com direito a todas as bênçãos em Cristo Jesus. Artigo 9. A gratuidade da salvação. A salvação, ela é de graça. Pastor, mas o senhor falou que é de graça, mas tem um preço? Tem, o preço é o arrependimento. O preço é a renúncia. Mas se a gente não conseguir pagar isso, pelo amor de Deus. A salvação é de graça. E só existe salvação através de Cristo Jesus. E aqueles que não têm a salvação está condenado eternamente. Entendeu? Quem não é salvo, repousa sobre ele a condenação do pecado. A salvação, ela, por ser de graça, é para todas as pessoas. Jesus morreu na cruz não só por um grupo específico conhecido como os eleitos, como alguns acreditam. Não, ele morreu na cruz por todos, mas só que nem todo mundo quer. Isso mostra que ele é Deus. Você não pode crer, você não pode querer, mas ele quis dar a vida dele por você. Amém? A salvação, então, irmão amado, é de graça. Não temos como pagar. Aqui na cidade de Uberlândia, nós conhecemos um lugar que chama-se ou fisicamente, ou de nome, ou até de imagem de televisão, né? Que é Água Suja, que dá uns 80 quilômetros daqui. Todo ano, né? Agora não está tendo por causa da pandemia, mas o povo ia para lá de a pé, para pagar os pecados, por causa de bênção, por causa daquilo. Não precisa fazer nada disso, não precisa de sacrifício. Já está pago. É só tomar posse, é só viver essa nova vida. Amém? É só viver a nova vida. É de graça. A salvação é de graça. Amém? Artigo 10º. Da graça da regeneração, né? Ou seja, nós somos regenerados. Regenerado é um processo de novo nascimento. Então nós cremos, nós éramos pecadores, fomos salvos e nascemos de novo. É João capítulo 2, né, que fala de Nicodemos, né? Fala, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Nós somos regenerados, ou seja, naquela natureza antiga não tem mais domínio sobre nós. Nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus, tá ok? Regenerado pela graça, não é pela lei. Pela lei nós não temos nada, mas pela graça nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Artigo 11º, do arrependimento e da fé. Duas coisas importantes, chama-se arrependimento. Aquele que não se arrepender não tem condições de aproximar de Deus. E aquele que não tem fé não cresce. Duas coisas que andam junto, fé e arrependimento. Ou arrependimento e fé, tá ok? Nós cremos que o arrependimento é fundamental para a vida cristã. Arrependimento é você deixar, abandonar, não querer mais, viver aquilo. Deixar o pecado, deixar o erro, arrepender de ter feito coisas erradas. E a fé é viver no sobrenatural, é viver na dependência de Deus, é acreditar no Senhor que pode todas as coisas. É você orar, é você exercer a sua fé no momento de angústia, no momento de tribulação, no momento de crise. Ok? Então nós cremos que esse artigo 11º, arrependimento e fé, duas coisas fundamentais em nossas vidas. Tá? 12º, o propósito da graça de Deus. A graça, né? Qual que é o propósito da graça? O propósito dele, como diz aqui, cremos que a eleição é um eterno propósito de Deus. Deus, ele elegeu lá no passado e gratuitamente regenera e santifica e salva os pecadores, que esse propósito, sendo perfeitamente feito através de um livre arbítrio do homem. Então,
propósito da graça de Deus é nos santificar, é nos treinar, nos capacitar, mas só que vai usar a nossa livre decisão. O livre-arbítrio nós só exercemos uma vez. Antes de conhecer Jesus, nós temos ele. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós abrimos mão do livre-arbítrio. Amém? Você que serve ao Senhor, você não tem mais livre-arbítrio. Você abriu mão. Aí você começa a entender que quando Paulo fala, Paulo, eu servo do Senhor. Eu já falei sobre isso. Paulo, no original, não é servo, é escravo. Usa a palavra grega doulos. Paulo está dizendo, no pé da letra, eu, Paulo, escravo do Senhor. Ou seja, Paulo abriu mão da sua livre decisão. E ele fala mais, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então nós abrimos mão. Que nós que já entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio. Ou seja, a nossa vontade, qual que é agora? Qual que é a sua vontade? Você está cheio de vontade, está errado, irmão. Está cheio de desejo, está errado. O meu desejo e o seu é fazer o quê? A vontade daquele que nos enviou. É fazer a vontade do Pai. Amém? Nossa vontade é fazer a vontade do Pai. Santificação. 13º. Santificação é um processo que Deus opera em nós. A santificação é uma continuidade, é todos os dias. Vamos santificar. É o Senhor que nos santifica. Nós lutamos, nós policiamos, mas é dom de Deus. Não é só você trancar em casa que você vai se santificar. Fica em casa, não santifica ninguém. Hashtag fica em casa. Ninguém é santificado por trancar em casa. Quem nos santifica é o Senhor. Tá ok? É Ele que fala. Ele fala, é eu que vos santifico. E acabou. Somos santos, tá? Então, mas é um processo, uma caminhada, cada dia lutando para ser santo, para vencer o pecado, para vencer a adversidade, para vencer as tribulações, né? Isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo, né? Somos, então, santos, é Ele que nos santifica, tá? Jesus fala, é eu que vos santifico, amém? Entendeu um pouco da santificação? Então, tranquilo. Artigo 14º, cura divina. Nós cremos na cura divina. Toda quarta-feira, às 8 horas, nós estamos fazendo uma live de oração, né? E temos orado por muitos nomes, alguns já até receberam cura, né? Depois nos dá os nomes, para a gente na próxima live citar os nomes de quem já foi curado por essa oração. Muitos têm recebido. E temos entendido, amado, que a cura, nós cremos na cura. Tem algo que o Senhor vai usar a medicação como cura. Ele vai permitir, é claro. Você acha para que existe remédio? Os remédios são úteis. Os remédios são fundamentais, irmão. Nós precisamos sim de medicação. Não seja ignorante, tá bom? Tem coisas que Doril não resolve. Precisa do remédio mais forte. Ou até precisa de uma oração. Nós temos que diferenciar o que é medicação e o que vem a ser algo que é necessário um milagre. Tem hora que é só o milagre de Deus. Tem hora que Deus vai operar o milagre através do remédio. Tá bom? Então nós cremos então que Deus cura até hoje. Jesus Cristo curou. Em Marcos capítulo 16 está escrito, né? Esses sinais acompanharão aqueles que crêem. Então, o Senhor revestiu de poder a sua igreja. Temos que orar por cura. Pastor, e se não acontecer? Pode ser que no momento não aconteça, mas uma hora vai acontecer. Amém? Temos que crer. E falo mais, querido, esse tempo nós estamos vivendo é um tempo propício para a cura divina. Porque está todo mundo desesperado. Não tem solução, não tem remédio para todo mundo, não tem isso, não tem aquilo. É a hora, irmãos. Exerça a sua fé, clame, ore. Aplique o sangue de Jesus na vida daquela pessoa. O direito, né? É um direito de todo aquele que crê. Então nós temos que crer. Tá? Creia, ore, porque Deus é o mesmo Deus. Ele fala, eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que sempre existirá cura divina. 15º, a igreja em seu aspecto de reunião. Nós entendemos que uma igreja ela tem que ser organizada, né? Através de cargos, de funções, de batismo, rol de membros, profissão de fé. É muito importante a organização de ter um CNPJ, ter um telefone, ter uma sede própria, ou então alugar, um local. Isso é fundamental, tá? É um local de reunião.
Então a igreja, ela é a única instituição que Jesus Cristo prometeu edificar. Não existe outra edificação que ele prometeu. Jesus não tem compromisso com hospitais, mesmo estando de gente que está doente. O compromisso dele é com a igreja, é com você. Amém? O compromisso dele não é com política, não é com nenhum presidente, nenhum governador. O compromisso dele, primeiramente, é com a igreja. Os demais, ele ajuda, mas o compromisso dele é com a igreja. Tá? Jesus amou a igreja de uma maneira tão maravilhosa que fala para os homens amar as suas esposas como ele amou a sua igreja. Olha a responsabilidade, homens, que nós temos de amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Pensa nisso, né? Não durma sem essa. Tá? Então a igreja, ela é fundamental aqui nessa terra. Quando a igreja for tirada, isso vai virar uma bagunça. Tá certo? Após o arrebatamento, amado, esse mundo vai virar uma bagunça, porque a igreja não vai estar mais aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 3, finalzinho, tem um nome de duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada, Laodiceia é a igreja que vai ficar na terra. Então, essa vai virar uma bagunça. Por que você acha que está controlada a situação? Porque a igreja está aqui. A igreja está aqui nessa terra. Pastor, mas está um caos. A igreja está aqui nessa terra, filho. Se tirar a igreja desse lugar, aí que você vai saber o que é caos. Nós não sabemos o que é caos. Nós talvez nem saberemos o que é caos. O caos vai ser quando a igreja for tirada dessa terra. Aí sim, Satanás vai arrebentar com o que sobrou aqui. Tá ok? A igreja, então, é uma reunião de santos, de pessoas que querem, que cooperam, que amam ao Senhor Jesus e proclamam as suas verdades. 16º, o batismo e Santa Ceia. Duas ordenanças. Batismo, nós cremos que o batismo é por imersão. A palavra batismo vem do grego baptizo. Baptizo significa imersão. Os batistas, antigamente, a igreja batista que tem hoje, eles são uma igreja muito antiga, depois da reforma. Eles chamavam anabatista. O nome anabatista significa os rebatizadores. Então, os anabatistas, todo mundo que convertia a essa igreja anabatista, eram rebatizados. Né? Então, isso que é o rebatizado novamente, por imersão. Tá? Então, baptizo significa imersão. Aí você pensa assim, pastor, eu sou oriundo de uma igreja que eu fui batizado no catolicismo. Eu sou oriundo do catolicismo. Tem que batizar na igreja evangélica? Tem. Tem que batizar sim. Porque aquele batismo não é o que nós cremos. Agora você vai assim, pastor, eu sou da igreja vim da igreja presbiteriana. E lá só batiza por aspersão. Pega um pouquinho da água e joga na cabeça. Eu tenho que batizar de novo? Amado, se você quiser, sim. A igreja presbiteriana, apesar de ter esse entendimento, é uma igreja muito séria. É uma igreja bíblica. É uma igreja da reforma. Tá certo? É uma igreja que tem... Mas eles entendem por quê? Lutero, eles são basicamente, seguem muitas doutrinas de Martinho Lutero. E Lutero, Calvino e Lutero, né, eles acreditavam que o batismo podia ser por aspersão, tá ok? Mas isso, querido, o que salva é a fé em Jesus. O batismo é uma ordenança. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Você é salvo porque você batizou? Não. Você é salvo porque você creu. Se você creu, você obedeceu e você batizou. Então, o batismo é quando você obedece, tá? Então, cremos no batismo por imersão. E a Santa Ceia é um memorial, né, que nós proclamamos a morte a morte de Jesus até que ele venha, tá? A ceia nós usamos um pão e o suco de uva, não vinho. Tem uma igreja aí, que não vou nem citar o nome, que eles tomam vinho. Vinho, não é nem suco de uva, é vinho mesmo, tá? Deixa pra lá. O nosso é suco de uva natural, tá? 100% natural. Pão e uva, o pão simboliza o corpo, né, de Jesus, o suco de uva simboliza o sangue.
Tá certo? Então, até Jesus voltar, nós temos que batizar as pessoas e celebrar a Santa Ceia. A nossa ceia é o primeiro domingo do mês, uma vez só por mês. Não falte, tá certo, querido? Não falte. E se não puder vir, nós tivemos o culto online, prepare os seus elementos, faça online, tá? 17º. Os justos e os ímpios. Quem são os justos, quem são os ímpios? Né? Justo é aquele que serve ao Senhor, e os ímpios são aquele que não serve a Cristo. Tá ok? Aqueles que não servem a Cristo. Os justos vão para o céu, os ímpios vão perecer eternamente no inferno. Ímpios, então, são os que não servem a Deus. Justos são aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. 18º, a existência de seres espirituais. Nós cremos que existem, amado, seres espirituais, tá? Existe, aqui fala quem são esses seres espirituais. São os anjos e são os demônios. Tá certo? Então, existe os anjos eleitos, são os que estão com Jesus Cristo. São os que são fiéis. São os que estão à direita de Deus, né? Aquela visão de Isaías no capítulo 6, fala que viu um anjo com 2 asas, cobriu o seu rosto, com 2 voavam, com 2 cobriu seus pés. Aquilo é um querubim, 6 asas, né? Aquilo, os anjos estão lá, cantando Santo, Santo. Esses são os anjos eleitos. E os anjos caídos são os demônios, são os anjos que seguiram Satanás. Satanás, querido, é o chefe deles. Eles rebelou, né? Rebelou, a Bíblia não fala quando, Isaías 14 fala um pouco sobre isso, mas a Bíblia não fala o exato momento que isso aconteceu. Foi na eternidade. Ele rebelou porque ele quis ser igual a Deus. Satanás, ele que é o autor do pecado. O pecado aconteceu aqui na terra, foi com Adão e Eva, pela desobediência. Mas Adão não inventou o pecado. Quem é o pai do pecado é Satanás. Ok? O pai do pecado é Satanás. Tá? E pelo qual Jesus os venceu todos na cruz, esmagando a sua cabeça. Tá ok? Lá na cruz, Jesus venceu todos os demônios, inclusive Satanás, pisando na sua cabeça. Oh, glória a Deus! Tá? Satanás, então, é o inimigo de nossas almas. Nós não temos nenhuma parte com ele. Sempre tem alguém... Você já viu algum caso de possessão? Alguém fala para você, eu te odeio. Uai, quem disse que você ama ele? Aquele é o diabo. Nós não o amamos, nós odiamos também, não queremos nada com ele. O próprio Jesus fala, você não tem parte comigo. Eles não têm parte conosco, querido. Amém? Então, existem 2 seres espirituais. Os anjos do Senhor, que são os anjos eleitos, e os anjos caídos ou decaídos. Na Bíblia tem um nome caído ou aparece decaídos, mas os 2 significam a mesma coisa, são sinônimos. São anjos que caíram, perderam tudo, tá? E só para você entender algo importante. Não existe demônio novo. Nenhum anjo mais é transformado em demônio. E nenhum demônio é transformado em anjo. É um caminho, eles não têm livre-arbítrio. Eles só tinham uma decisão. Eles não podem arrepender. Jesus não morreu por causa de anjo. Jesus não morreu por causa de Satanás. Ele morreu por causa de mim e de você. Os anjos não podem mudar o seu estado. Os que só foi permitido uma vez lá na eternidade. Os anjos que permaneceram fiéis a Jesus, eles não podem mudar o seu estado, nunca mais. Os anjos que são fiéis a Satanás, eles não podem retornar a ser fiel a Deus. É um estado irrevogável. É uma vez só. Agora você vê, querido, quem sou eu, quem é você? Deus nos dá condição de arrepender todo dia. Quando você peca, você arrepende. Olha, só não abuse do arrependimento. Amém? Só não abuse do arrependimento. Tá? São esses seres espirituais, então. Os anjos, a Bíblia diz que acampa ao nosso redor, nos guarda. E Satanás está onde? Ao derredor. Tá? Anjos e demônios. 19. 19ª, a morte como consequência do pecado. Aqui está. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. Mas, devido à desobediência, entrou a morte. O homem,
Você viu que Adão, ele viveu mais de 800 anos. Não é isso? E outros também, até Matusalém, que é o homem que mais viveu na face da terra. E depois de Adão, quando aquele texto que Deus fala, olha, em 120 anos, foi 120 anos que foi a construção total da arca. Em 120 anos, a idade do ser humano. Você vê que o homem passou a viver menos. E no salmista fala, se tem 70, 80, é só cansaço, enfado. Não é assim hoje? A pessoa de 80, 90 está muito cansada. A idade só está encurtando, as pessoas não estão morrendo muito cedo. Isso é fruto do pecado. Então o pecado, ele abrevia a existência humana. Tá? A morte é consequência do pecado. Tá? Mas aqueles que estão em Cristo, se morrerem, vão viver eternamente com o Senhor. Tá? 20º, mundo vindouro. O que nós cremos sobre o mundo vindouro? O mundo vindouro é o mundo que vai vir. Né? Nós cremos que existe um novo céu e uma nova terra, que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem fiéis a Ele vão viver eternamente com o Senhor. Mas aqueles que não, vão ser lançados no lago de fogo junto com Satanás, a besta e o falso profeta e seus anjos. Querido, o inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o demônio e seus anjos. Quando a Bíblia não relata o exato momento quando foi criado o inferno, mas quando Satanás, o nome dele era o portador de luz, né? Quando o anjo portador de luz, ele foi transformado em Satanás, aí Deus já criou o inferno para que ele fosse lançado lá. Tá? Então o inferno é para Satanás e seus anjos. Porém, todos aqueles que seguirem Satanás vai estar com ele. O inferno é um sofrimento eterno. Eles irão sofrer eternamente. E no céu irão viver eternamente com o Senhor. Tá? O céu, então, o mundo vindouro, isso vai acontecer. E se você tem prestado atenção, esses dias estão dando muitos sinais que isso está próximo. Não estou colocando um terrorismo, mas estou acendendo uma lâmpada amarela. Amarela é o quê? Atenção. É momento de atenção. Porque Cristo já está começando já a convocar o exército celestial para descer aqui na terra, né? Descer aqui e buscar a sua igreja. Isso é algo maravilhoso. Tá? A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, né? Quando ele voltar. E os que estão vivos vão subir e todos nós teremos um corpo novo, um corpo glorificado. Lá no céu não vai existir dor, não vai existir pranto, viveremos com o Senhor eternamente. Amém? Então está aqui, encerramos aqui, são 20, né? O que nós cremos como igreja do Senhor. Tá? Concluindo então, se todos nós soubermos o que nós cremos, a igreja funciona melhor. Porque se você sabe que você crê, você até se esmera um pouco mais. O conhecimento liberta, não é isso? Eu entendo isso, que o conhecimento liberta, principalmente o conhecimento divino. Quando você conhece mais de Deus, mais você é libertado do pecado e do erro, tá? Vamos conscientizar nisso, que o ministério não é uma carreira solo. Nós somos separados para auxiliar, nós somos auxiliadores. Dedique, então, ao Senhor, dedique à obra, há muito para fazer. Amém? Contamos com você, estamos aqui encerrando essa aula, essa quarta aula. Se você gostou aí, dá um like, compartilha e procure conhecer um pouco mais. Voluntariado, né? Diácono, são palavras fantásticas que só funciona quando a gente põe em prática. Tá? É hora, amados, estamos num momento propício para a praticidade. Viver um evangelho prático, um evangelho transformador, um evangelho genuíno, para que venhamos impactar as pessoas. Lá fora o povo tem ouro e prata. Não adianta ter ouro e prata na igreja. A igreja precisa ser diferente. Como ser diferente? Dar ao mundo o que ele não tem. Nós temos amor, nós temos Jesus, nós temos graça, nós temos
companheirismo, nós temos aliança, nós temos cuidado. Vamos fazer isso por eles? Amém? Vamos encerrar orando. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma aula. Ó Deus, desperta em nós esse desejo de contribuir. Começa agora a colocar no coração, ó Deus, a cada um que pode ser feito. E se tiver dúvida, que eles venham procurar um pastor, um líder de célula, para perguntar mais, para colocar o seu nome como voluntário desta grande obra, dessa grande missão que é a tua casa. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas e cremos no agir do Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus abençoe. Até a próxima aula.